Então, pessoal, nós temos aqui uma questão que está relacionada com parábola. Parábola, a parte de cônicas, parábola. Determine as coordenadas do vértice da parábola, cuja equação é 2x ao quadrado mais 4x mais 3y menos 4, que é igual a zero. Eu vou reescrever a equação, ok? 2x ao quadrado mais 4x mais 3y menos 4, que é igual a zero. Perceba que o formato, esse aqui, não está no nosso formato que a gente está acostumado, que nós vimos, que é o formato reduzido da parábola. Como é o formato reduzido da parábola? Pô, primeiramente, com o eixo voltado ou alinhado ou simplesmente paralelo a y, o eixo alinhado ou simplesmente paralelo a y, o que, que a gente tem? Estão lembrados aí? Com o vértice em relação ao ponto 0, 0, ficamos com x ao quadrado, que é igual a 2 vezes o parâmetro multiplicado por y. Só que existe também a outra possibilidade, a outra tendência, que é o vértice fora do ponto 0, 0, fora do ponto da origem do meu plano cartesiano. Ou seja, x0, y0, que teríamos x menos o x0 ao quadrado. Nós vimos isso aqui na teoria, né? 2 vezes o parâmetro multiplicado por y menos y0. Pronto, tá aí. Show de bola, né? 2 vezes p, y menos y0. Esse daí é o a nossa primeira possibilidade. Lembrando com o eixo alinhado ou paralelo ao eixo y do meu plano cartesiano. E como é que eu sei que isso aqui está paralelo? Eu tenho um eixo de simetria passando aí ou alinhado ou paralelo ao eixo y? Simplesmente porque nós temos o x ao quadrado, né? Se nós tivéssemos o y ao quadrado, já saberíamos que, na equação, se nós tivéssemos o y ao quadrado, já saberíamos que isso aqui ele seria paralelo a x e não a y, o eixo de simetria. É só olhar as possibilidades, galera. Olha a possibilidade na teoria, tá? Onde é que aparece x ao quadrado ou y ao quadrado? Então, a equação você vai ter o padrão, né? Você vai ter o padrão aí. Tranquilo. Outra possibilidade, ainda assim, com o eixo passando aí por y, alinhado ou paralelo a y, vai ser com a parábola sendo voltada para baixo, porque aqui são essas possibilidades que nós temos aqui, é com a parábola sendo voltada para cima. Então, uma outra possibilidade é ainda com vértice no ponto 0, 0, só que aqui ó, eu tenho uma parábola voltada para baixo, então o valor ficaria negativo aqui nesse segundo membro da equação, menos 2 vezes o parâmetro y, ou vértice em x0, y0. Vai ficar x ao quadrado menos x0, x menos x0 ao quadrado, que é igual a menos 2 vezes p, y menos y0. Lembrando que aqui o vértice está no x0, y0, parábola voltada para baixo. Ok? Então, como eu falei, como eu já sei que aparece x ao quadrado na minha equação, obviamente o eixo vai estar alinhado ou paralelo a y. Essa é a ideia. Agora, olha que interessante. 2x ao quadrado não aparece em lugar nenhum aqui, ó. Eu não tenho esse x aqui, ó. Esse x ou x menos x0, ele não está presente com nenhum outro número. Então a gente tem que fazer com que ele apareça sozinho, ou x ou x0, tá? Ou x ou x0. A gente tem que ver aí um jeito para aparecer ele sozinho. A primeira ideia é simplesmente você dividir tanto o primeiro membro por 2 quanto o segundo membro por 2. Nós podemos fazer isso e manter a originalidade da equação. X ao quadrado, 2x ao quadrado dividido por 2 vai ficar x ao quadrado, 2x ao quadrado dividido por 2, somente x ao quadrado, mais 4 dividido por 2 aqui eu vou ficar com 2x, mais 3y dividido por 2 é 3y dividido por 2 simplesmente, e menos 4 dividido por 2, menos 2. 0 dividido por 2 é 0. Pronto, primeira coisa, o x aí já está no formato sozinho. Pode ser isso aqui, pode aparecer isso aqui, ou simplesmente pode aparecer isso aqui. Mas a questão é que, perceba que esse x ao quadrado ele vem acompanhado de mais 2x. Falando em termos de x, o x ao quadrado aparece junto aí com 2x, x ao quadrado mais 2x. Então a gente já sabe que esse formato aqui não vai ser possível, nem esse e nem esse daqui. Tá? A única ideia que pode aparecer ou é esse exemplo, que vai ser possível aparecer o 2x, ou esse exemplo daqui de baixo. E a única diferença de uma para outra é que a gente não sabe ainda se a parábola é voltada para cima ou para baixo. A ideia que a gente pode resolver nessa questão é simplesmente completando um quadrado, tá? Completando um quadrado. Como eu completo quadrado? X ao quadrado mais 2x. Você tem aqui nessa análise, para completar o quadrado,
eu posso escrever x ao quadrado também dessa forma. X mais 1 ao quadrado menos 1. Vamos ver o que acontece se a gente escrever x mais 1 ao quadrado menos 1. X é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro com o segundo, né? 2 vezes x vezes 1. E aqui o quadrado do segundo, mais 1. E eu tenho esse menos 1 aqui para zerar essa parte dos coeficientes que eu tenho, 1 e menos 1. Agora perceba, x ao quadrado mais 2x mais 1 menos 1, zero. Ou seja, apareceu x ao quadrado mais 2x, só que escrito de uma outra forma. Então, essa é desse jeito que a gente pode fazer. A dica é a seguinte, ó. X ao quadrado está sozinho, pronto. É x mais ou menos alguma coisa aí. X ao quadrado está sozinho, é x mais ou menos alguma coisa. Pode ser mais, pode ser menos. Ok? Pega agora esse número aqui, esse coeficiente, divida por 2. Dividindo por 2 eu tenho 1. Pronto. Aí você vai ficar com o que aqui? Pô, aqui é mais, né? Se aqui é mais, então aqui vai ser mais. Se fosse menos, obviamente aqui seria menos. Essa parte aqui ficaria como menos. Então já temos x mais 1. Agora perceba a ideia dele. Não ficaria x, se eu colocasse o quadrado aqui, não ficaria x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro x com o segundo 1, ou seja, somente 2x, mais 1. Aí eu tenho que tirar esse mais 1 aqui da equação, que, pô, a única coisa que a gente traduziu foi esse x ao quadrado mais 2x. Então eu tiro colocando menos 1. Então, mais 1 menos 1 fica zero, somente terei x ao quadrado mais 2x, que é justamente o que a gente tem lá em cima. Perfeito? Então, vamos reescrever a equação. Vamos reescrever a equação, ficando apenas com x mais 1 ao quadrado menos 1. O resto eu só faço copiar, porque o resto eu não mudei nada, né? Lembrando que a única coisa que a gente muda é o formato, mas a equação se mantém original. Então, x mais 1 ao quadrado. Esse menos 1 com esse menos 2 vai ficar menos 3, que eu passo para o outro lado fica 3 positivo. E esse 3y sobre 2, passando para o outro lado, menos 3y sobre 2, correto? Repito, x mais 1 ao quadrado. Ele já fica parecido com esse segundo formato aqui, tanto com a parábola para cima quanto com a parábola para baixo, né? Já percebemos aqui algo parecido com isso daqui. E esse 3 eu posso isolar. Posso deixar o 3 isolado. 3, 1, menos y sobre 2. Olha como o formato ali do y já está aparecendo, né? Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos y sobre 2 fica menos 3y sobre 2. A ideia agora é tirar esse 2 daqui. Uma dica é que você pode simplesmente pegar x mais 1 ao quadrado igual a 3 vezes 2 em cima, 2 embaixo. Não mudei nada, 2 dividido por 2 dá 1. 1 menos y sobre 2. Agora, olha que interessante. X mais 1 ao quadrado, 3. Esse 3 que está aqui, eu posso simplesmente, quando eu repetir esse 3, eu tenho esse 2. E esse 2 que está aqui eu multiplico. Aí eu vou encontrar o quê? Vou encontrar 2 menos 2y sobre 2. Então a ideia é o quê? A ideia é tirar o 2 do lado do y, porque o y ele sempre vai aparecer sozinho. Ele sempre vai aparecer sozinho. Isso aqui vai resultar para a gente x mais 1 ao quadrado, que é igual a 3 sobre 2. O que é que eu posso fazer aqui para esse y aparecer positivo? Para ficar igual ao nosso padrão. Para ficar igual ao nosso padrão. Eu simplesmente posso colocar menos 3 sobre 2 aqui. Pô, se eu coloquei menos aqui, quer dizer que aqui ele vai ficar menos e aqui ele vai ser mais. Lembrando que 2 dividido por 2 dá 1, fica só o y. Ou seja, y positivo menos o 2. Perceba que se eu multiplicar, menos 3 sobre 2, multiplicado por y, vai aparecer menos 3 sobre 2y, que é o que a gente tinha anteriormente. Menos 3 sobre 2 multiplicado por 2, negativo, vai aparecer mais, né? Mais 3, mais 3. Mais 3 menos 3y sobre 2. X mais 1 ao quadrado, que é igual a menos 3 sobre 2, y menos 2. Pronto. Agora, quem é o x0 e o y0 do meu vértice, que seria o vértice? O vértice, porque a questão pediu o vértice. Lembrando que aqui o formato da equação, ela apareceu, esse formato também existe, tá? Não é nada aleatório, o formato existe. Esse tipo de formato é o formato geral da equação da parábola. Ou seja, é a equação geral da parábola. O que foi que a gente fez? Passamos para o formato reduzido da parábola.
Esse é o formato reduzido da parábola e por esse formato reduzido da parábola, nós podemos encontrar o vértice. Esse vértice vai ser quem? Poxa, aí a gente separa para dar uma analisada. Eu tenho menos 3 sobre 2 multiplicado por y menos 2. Claro, ó, que a gente só tinha reduzido para duas possibilidades, ficou essa ou essa. Como aparece o menos aqui, né? Apareceu menos aqui, ó. Então, é claro que essa parábola, o jeito da minha equação que nós encontramos, ela vai ficar mais parecida com quem? Vai ficar mais parecido com o segundo formato, com esse daqui. Então, é possível analisar que a parábola, de acordo com o nosso padrão, ela está voltada para baixo. Ela está voltada para baixo. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Eu preciso que apareça esse menos aqui. O outro menos eu já tenho. Preciso que apareça esse menos aqui. Repare comigo, se eu colocasse menos 1 aqui ao quadrado, menos 3 sobre 2, y menos 2. Agora, repare se eu não consigo encontrar o menos que a gente tem na nossa equação. Aqui. Beleza? Então, x menos do padrão, menos 1. Se você colocasse menos com menos, daria mais, ficaria x mais 1. Mudei alguma coisa? Não mudei, né? Só escrevi a equação de outro jeito. Aí você percebe que o seu x0 é igual a menos 1. Ó, não é x menos x0? Não é x menos x0? Então, aqui nós temos x menos x0. Então, x0 é menos 1 e o y0 vai ser simplesmente o 2, positivo, tá? Y menos y0. Então, quem é que vai ser o y0? O y0 vai ser o 2, 2 positivo. Ok? Então, o vértice vai ser menos 1, 2. Pronto. Caso ele peça o parâmetro, quanto é que vale o parâmetro? O que é que você pode fazer? Poxa, nós temos menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, que tem que ser igual a menos 2p. Ó, é só comparar com o padrão. Aí se eu passar eu posso também dizer que 3 sobre 2 é igual a 2p, não vou mudar a igualdade continua. Porque é a condição em que eu multiplico com menos 1 o primeiro membro e o segundo membro, né, por menos 1. Ou seja, vai ficar 3 sobre 2, que é igual a 2p. P, se eu isolar, ele vai ficar 3 sobre 4. Pronto, está aí o parâmetro. Caso a questão pedisse o parâmetro, logicamente, porque a questão não pediu o parâmetro. Ele só pediu aí o vértice da parábola e nós encontramos esse vértice, que é simplesmente menos 1 sobre 2. Checkmate na questão. Valeu!